A minha intenção é falar com vocês do que é o Merchant Service, né? O que significa esse negócio do Merchant Service, né? Falar sobre os meios de pagamentos eletrônicos com cartões de crédito. Não é um bicho de sete cabeças. Eu estou nesse mercado já há 4 anos, com a Evolution Payments. A Evolution Payments está no Recomendo já há 5 anos. Entrou primeiro com o Maurício Barros, que é a pessoa a gente trabalha juntos, e é um trabalho muito interessante porque eu consigo fazer essa conexão entre a comunidade brasileira, o brasileiro e uma empresa americana, né? São dois conceitos, né? A gente tem culturas diferentes, e isso, para mim, é um grande desafio de poder falar sobre esse assunto com vocês aqui hoje. Então, assim, eu vou falar coisas muito simples, tá? Então, o que é o Merchant Service? Nada mais é do que uma forma, né, onde o empresário, né, um prestador de serviço, um lojista, quem vende pela internet, aceita pagamentos com cartões de crédito. Aqui, como eu estou colocando, né, de uma forma segura, utilizando o cartão do cliente. Então, é um link que o cliente faz com o cliente dele, né? Então, assim, o meu cliente. Eu apresento ferramentas para que o comerciante, o prestador de serviço, consiga receber os pagamentos com cartões de crédito. E hoje, a minha intenção não é falar da Evolution Payments, mas é falar somente sobre o negócio, né, do Merchant Service. A Evolution Payments é a empresa que eu represento, como eu já te falei, uma empresa americana, e hoje eu trabalho com o nosso CEO, que é o Cor Dias. É uma pessoa que está há 25 anos nesse mercado, que muito fantástico, porque ele conseguiu trazer para nós como a gente traz para o empresário brasileiro, que é um neomercado, a solução de pagamentos na forma como o americano faz negócio, porque o brasileiro vem aqui para os Estados Unidos e ainda né, lógico, né, a gente sempre fez negócio no Brasil, a gente tenta fazer negócios da mesma forma, e que não é de uma forma, eu vou te falar, errada, né, mas a forma hoje como eu trabalho é como um americano faz, né, então, como um americano recebe pagamentos com cartões de crédito. E eu quero falar aqui também a importância do profissional do Merchant Service. Por que eu estou destacando isso? Porque nós, profissionais dessa área, nós somos treinados para poder entender de cada negócio qual realmente é a necessidade que o empresário tem na hora de receber o cartão de crédito. Porque não é um contrato de gaveta que nós tiramos e falamos, olha, para você a opção B é a melhor. Não, a gente tem que fazer um estudo do movimento diário que o cliente tem, ou tem a projeção de ter, quais são os valores dos tickets, né? Um ticket médio, qual é um ticket alto? Por que isso? Porque os Estados Unidos, como eu já falei várias vezes, é o campeão mundial de fraudes em cartões de crédito. Então, quando você abre um merchant account, você acaba tendo os olhos, né, estão voltados para você, empresário, no sentido que, a partir do momento que você recebe um pagamento com cartão de crédito, ele pode ser fraudulento ou não, né? O empresário ele recebe o valor das vendas no dia seguinte na conta da empresa, mas o provedor, né, do cartão de crédito, a bandeira, vai receber dali a 30 dias, 20 dias, 15 dias. Então, é muito importante que você tenha empresário, né? Você, o dono de empresa, tenha um profissional com você para que você tenha um acompanhamento diário em cada movimentação financeira que você faz com o seu cliente. Você precisa ter uma pessoa que cuide disso para você. Então, o profissional do Merchant, além de fazer essa análise, né, qual é a melhor solução, o que você realmente está precisando,
E ajudar também você no pós-venda, claro, o empresário precisa ser treinado nas ferramentas que ele recebe. Muitas empresas, muitos bancos, simplesmente mandam os equipamentos para o endereço do cliente e fala, ó, se vira, tá? Liga lá no call, né, no Customer Service, e se vira para você fazer a instalação, se vira para aprender as ferramentas. Mas, quando você tem uma empresa de merchant e, juntamente com ela, um profissional do merchant, você vai ter total apoio em treinamentos, nas soluções, agregar soluções, expandir o seu negócio. Porque os meios de pagamento nada mais são do que a extensão da sua empresa, claro, né? É um ponto muito importante você ter meios seguros e confiáveis, né, de pagamento. Por isso é importante de falar também da importância de você ter um bom profissional de merchant com vocês. E um pouquinho da Evolution, lógico, né? Quais são as soluções que o Merchant Account pode trazer para vocês, empresários? O mais conhecido, claro, são as máquinas de cartões de crédito. Hoje nós trabalhamos com 2 grandes processadores de cartões, os 2 maiores dos Estados Unidos. Não sei se vocês já ouviram falar, a Elavon e a First Data. E cada provedor traz com ele soluções que são únicas deles, né? Por isso que a gente acaba somando isso. Nós temos 2 POS, Point of Sales, que nós trabalhamos mais. O principal deles é o Clover. O Clover, eu acredito que muitos de vocês já viram em vários locais. Em clínicas, em pet shops, em restaurantes. A máquina de cartão hoje que eu mais gosto de trabalhar, por ela ser muito inteligente, ela trazer vários recursos, né, do dia a dia que o cliente possa oferecer, né, para o seu cliente. Segunda-feira nós instalamos um terminal da linha Clover numa empresa que faz bolos, e interessante, a gente pode trazer para eles, além de todo o fluxo, o controle de todo o fluxo que é feito na hora, né? Cada venda aparece do seu relatório, você pode fazer clock-in, clock-out de funcionários, você pode colocar a máquina com vários acessos, então você sabe quem vendeu, em qual horário, para quem. Enfim, é uma forma muito inteligente de você gerir o seu negócio, não somente passar o cartão, né, o cliente assinar e ir embora. Não, você fazer um trabalho de fidelização do cliente com várias ferramentas que você tem com o dia a dia. Cada interação com o seu cliente é um recurso que você tem para uma nova venda. E, como todo mundo já sabe, né? Um cliente novo é muito mais caro e demorado do que você manter um cliente que está sempre comprando com você. E você vai conseguir manter o cliente sempre comprando com você se você tem soluções confiáveis, né? Ele está dando o cartão de crédito para você. A gente também trabalha com pagamentos online, então hoje, após pandemia, isso a gente conseguiu estender muito os nossos clientes de vendas online, né? Durante a pandemia, muitas empresas tiveram que fechar as lojas, lojistas, e migraram para a internet. A internet, hoje, é o meio mais fácil de ser fraudada. Isso a gente já sabe. Então, o Merchant Account, ele traz ferramentas que, além de ser confiáveis, elas têm que ser seguras, tanto para o cliente quanto para o empresário. É uma via de mão dupla, ela tem que funcionar nas 2 pontas. O empresário tem que ficar seguro de que ele vai receber o dinheiro no dia seguinte, que ele vai ter recursos para avaliar os disputes. Ih, eu desliguei? Não. Não, pera, fiz alguma coisa aqui, gente. Pera aí, desculpa. Eu que mexi aqui, perdão. Como eu estava te falando, a gente tem que ter essa segurança nas 2 pontas. Um outro trabalho que a gente faz muito também, que são as invoices. Hoje, vários prestadores de serviço, né, emitem invoice,
Então, junto com as invoices, nós temos links de pagamentos que são feitos pelo cliente do empresário. Isso é muito importante, porque quando você está num momento de dispute, de fraude, ou o cliente, é muito comum o cliente falar, eu não reconheço essa compra, e o cartão de crédito vai lá e tira o dinheiro da conta do empresário. Nós, como Merchant Service, a gente tem como trabalhar com os nossos, nós trabalhamos com os nossos clientes, dando um apoio em disputes e fraudes em cartões de crédito. Nós apresentamos no Get Connect do final do ano, o Instant Invoice, que é uma integração que nós fazemos com o QuickBooks. O QuickBooks é um sistema muito utilizado para envios de invoice, porém, ele tem um custo muito alto nos processamentos do cartão. Isso porque ele é uma umbrella, vou explicar um pouquinho mais para frente o que é isso, né? Diferente do Merchant Account, ele acaba tendo um flat rate. Então, o QuickBooks ele fica, dependendo do perfil do cliente, muito caro para ele processar os pagamentos. Nós fazemos uma integração do Merchant Account no QuickBooks, o cliente vai continuar usando as ferramentas, todos os benefícios do QuickBooks, porém, na hora de fazer o processamento, ele vai processar nos FIIs e na estrutura do Merchant Account. O terminal virtual na verdade, é um complemento, né, das ferramentas. Toda a ferramenta que nós oferecemos tem uma forma de você fazer o seu acompanhamento virtual, e você também pode receber pagamentos virtualmente, né, através do seu dashboard. Uma coisa muito legal que tem nas nossas soluções são os pagamentos recorrentes. Então, muitos utilizam, né? Vamos lá fazer uma cobrança, e essa cobrança vai ser feita uma vez ao mês ou a cada 15 dias. Ao invés de você ficar tomando o cartão de crédito do cliente todas as vezes, você já automatiza isso no sistema, e o sistema faz sozinho a cobrança, mostra para você se a transação foi aceita, se teve algum problema, se você vai precisar ligar para o seu cliente pedir um novo cartão. É uma forma muito prática e automatizada de você ter pagamentos recorrentes. Links de pagamentos também vão junto com as invoices. O B2B, nós temos muitos clientes B2B. O B2B, a gente tem um tratamento diferenciado, é diferente de você vender para o consumidor final, é você trabalhar o B2B. O B2B tem valores mais altos, com riscos maiores, e quanto mais você estuda o seu cliente e consegue trazer informações de segurança para o provedor, menos ele vai pagar nos FIIs das transações. Isso nem todas as operadoras de os Merchant Accounts fazem, trabalhar bem o B2B e diminuir os FIIs de transações. Programas de fidelização de cliente, como eu já comentei, hoje, quem não conversa com seu cliente, quem não ouve, quem não tem um feedback, vai ter muita dificuldade de desenvolver, e vai ter muita dificuldade hoje o marketing de relacionamento, o relacionamento com o cliente, às vezes vem antes até do seu próprio produto. Então, por que não ter informações que vêm da sua venda, né, utilizadas ao seu favor? Tanto feedbacks negativos ou feedbacks positivos, você pode fazer programas de rewards, você pode fazer, enfim, várias ferramentas para que vão ajudar você realmente a reter o seu cliente através dos sistemas de pagamento. Finalizando aqui, eu fiz uma comparaçãozinha aqui, como que a gente consegue se destacar quando a gente trabalha, quando a gente fala dos meus principais concorrentes, né? Hoje, uma situação muito assim, crucial para o meu negócio é o seguinte: eu só consigo abrir uma conta de Merchant Account para um empresário que tem Green Card, então ele é um residente permanente aqui nos Estados Unidos, ou ele é um cidadão. A partir do momento que a empresa
que o dono da empresa, né, tenha esse status, ele consegue ter todos os benefícios que uma conta do Merchant Account pode oferecer. Quando o empresário ele não tem esse status, ele acaba tendo outras opções. Eu não digo que são opções ruins, porque elas existem, o PayPal, o Square, os próprios bancos, que acabam abrindo as contas de Merchant Account, né, para pessoas que têm somente um IT number, que ainda não tem um status avançado, né, ainda não é um residente americano, porém, o cliente, né, o empresário, ele vai pagar FIIs elevadíssimos, muito mais altos do que se ele tiver um Merchant Account. Por que isso? Porque quando você tem um PayPal, um Square, que a gente chama de umbrella, ele não tem uma conta única que é dele, que é específica dele, dentro do Merchant Account, dentro dos provedores. Ele tem uma conta onde ele está sobre várias outras. Por quê? Quando você abre um PayPal, um Square, você não passa por nenhum crivo, você não tem um underwriting que vai avaliar o seu negócio, que vai avaliar o seu credit score, o credit score da sua empresa. Isso faz com que os seus rates vão diminuir dentro do Merchant Account. No PayPal e bancos, eles têm normalmente um flat rate, que a gente chama que são as taxas fixas, que no fim acaba elevando demais os processamentos, no fim quando ele for fechar a conta no fim do mês, ele vai ver que ele está pagando muito mais. Ele vai ter o sistema, ele vai ter um meio de pagamento, só que ele vai pagar bem mais por isso. Outra situação, um agente dedicado. Nenhum PayPal Square vai até a sua empresa para te dar um treinamento ou que você possa ligar no final de semana, no sábado. Eu tenho clientes que ligam para a gente, no sábado, e falam, olha, o sistema está aqui, eu estou com essa situação, eu estou com uma dúvida no Clover, eu estou com uma dúvida aqui no link, e a gente tem esse suporte, nós, né, aqui para a comunidade brasileira, a gente faz esse suporte, né? O brasileiro ele é diferente do americano, então a gente sabe muito bem como lidar com né, um cliente que é brasileiro. O treinamento é detalhado do sistema. Essa foto que tem aqui somos nós, na segunda-feira, instalando o Clover nessa cliente e ensinando todos os recursos, passo a passo, mais de 2 horas lá no cliente, realmente ensinando como ela pode retirar o máximo possível do equipamento que ela acabou de adquirir com o merchant dela. Os valores depositados no dia seguinte, sem custo adicional. Só o Merchant Account faz isso. Só o Merchant Account que deposita o dinheiro na sua conta no dia seguinte, tirando o final de semana, que final de semana os bancos não processam pagamentos, tá? Que faz, só o Merchant Account que você vai ter o QuickBooks demora 2, 3 dias, o Square, 2, 3 dias, se você quiser no mesmo dia, o Square vai te cobrar um FII altíssimo, se você quiser o pagamento no dia seguinte, o Merchant Account não, ele automaticamente ele vai caindo dia a dia, né, no dia seguinte da sua venda. E outra os FIIs das transações são cobrados de você somente uma vez por mês. Então, você vai fazendo todas as suas vendas, no segundo ou terceiro dia útil do próximo mês, você paga os seus FIIs. Isso ajuda muito o fluxo de caixa, né, dá muito mais agilidade para vocês. Contratos personalizados, como eu falei lá atrás. Eu não tenho um A, um B e o C. Eu tenho o quê? É uma conversa, né, com o cliente, é um questionamento de toda a situação e todo o negócio do cliente para falar, olha, então, para você, a melhor solução que nós temos é esta aqui, né? Por isso que eu falo, contratos personalizados. Suportes em casos de dispute, chargeback, isso é muito importante. O cliente, quando ele tem um dispute, por exemplo, ele pode ir lá brigar, falar, não, essa compra, essa venda, né, foi legítima, eu entreguei para o cliente. Olha aqui, ó, eu tenho uma invoice, eu tenho um recibo de recebimento, eu tenho um recibo que eu enviei. Isso minimiza perdas, claro, e você só vai ter isso se você tiver um profissional de merchan com você.
no seu dia a dia. Por isso que as contas são individualizadas e a gente enxerga cada cliente na sua totalidade, e isso, claro, traz benefícios grandiosos. Eu tenho clientes muito satisfeitos, eu tenho clientes de muitos anos, justamente porque a gente está tanto com eles que fica muito fácil eles conseguirem gerir toda essa parte crítica da empresa, que são os pagamentos. E isso era o que eu tinha para falar, gente. Na verdade, assim, eu não quis falar da Evolution Payments, eu quis falar do Merchant Account e como vocês conseguem realmente se beneficiar desse recurso que hoje tem aqui. É diferente do Brasil, a forma de trabalhar. E eu sou um profissional muito orgulhoso de ter rompido várias barreiras, né, de quando eu cheguei aqui, e hoje poder ajudar vocês nessa área. É isso aí, gente. Parabéns, Ana Paula. Excelente. Muito legal, muito legal. E deu para entender, você não falou realmente do Evolution Payment, não, você explicou para a gente essa questão do Merchan aí. E eu não sabia, e eu aprendi bastante coisa aí, achei bem legal. Eu também, muito legal. Eu achei interessante a questão dos parcelamentos. No Brasil é muito comum você comprar a coisa em 10 vezes, né? E aqui não, ninguém fala em você pagar em 10 vezes. Você pode pagar, né, o quanto você quer por mês, vai ter uns juros, mas aquela mostrou que tem a figura de você ter pagamentos regulares, né, com o mesmo valor. É uma forma de parcelamento, tá? Não é como a gente tem no Brasil. O empresário ele não recebe de uma vez. Ele também vai receber parcelado. Ah, entendi. Mas a situação é que cada vez que você for processar o cartão, você tiver que ligar para o seu cliente, ou o que é muito comum, que o americano faz muito, que é um absurdo, é te enviar os dados do seu cartão de crédito pelo WhatsApp, pela mensagem. O americano faz muito isso. Eu, brasileira, não detesto fazer isso. Eu peço sempre link de pagamento, porque eu sei o risco que tem, né? Mas é uma forma de parcelamento, né? Sem juros, porém, como eu falo, é fácil, tanto para o cliente quanto para o empresário. É um planejamento de pagamento, né? Exato, Guilherme. Planejamento de pagamento. Em vez de você ter 3 cheques do cara, né, do seu cliente... Você já planeja 3 meses. Exatamente. Meses, dias, semanas. O sistema ele é muito flexível. Você pode fazer a cada 15 dias, a cada 10 dias, a cada um mês, enfim. É como se fosse pagar o seguro todo mês, sem fio. Você já deixa automático para pagar aquele valor. Exato. Nessa data. Maravilha. As empresas de seguro, Reiner, trabalham dessa forma, né? Já tem uma programação, né? Ana, a gente vê muito Clover por aí, né? A gente vê direto. Eu tenho uma cliente que fala muito do Toast. Isso é um concorrente ou é um complemento? O Toast, na verdade, Fernando, é um sistema para restaurante. Ele só funciona em restaurante. Exato. O Clover também tem, chama Clover Diner, que nós somos concorrentes. Tá. Tanto que o meu Merchant Account não entra num Toast, né? Ele tem o seu próprio provedor. O Clover não é só o hardware, então. O Clover é o hardware e o software, é isso? O Clover, ele tem, além da máquina, Fernando, ele também tem um virtual, né? Você consegue ter outras coisas, você faz invoices, você faz links de pagamento. Quem tem a conta no Clover tem uma imensidão de ferramentas. É muito legal. Eu gosto muito de trabalhar com Clover, muito. Legal. Joia. Eu só queria complementar, Ana Paula, eu tenho encontrado muitos amigos brasileiros que relutam em ter um merchant account, entendeu? Porque falam, vou estar pagando 1 milhão de taxas, estou pagando para o banco coletar meu dinheiro e tudo aquilo lá. Mas, por experiência própria, eu tenho meu próprio outro business há quase 20 anos aqui nos Estados Unidos, e você perde venda por não ter um merchant account. O americano está completamente acostumado a pagar tudo no cartão. Exato. Ele praticamente não usa dinheiro vivo. Não. E eu tenho várias pessoas que perdem uma venda
por não ter Porque só vende em cash? Só vende em cash? Só vende em cash, você acredita? O Zelle, né? O empresário, o brasileiro, quando vem, né, ele acaba usando muito esses recursos do Zelle, muito. Só e o americano, por saber que existe 1 milhão de rewards, né, que a gente fala aqui, o seu próprio cartão te dá vários benefícios, quanto mais você usar, né? Exato. O americano está acostumado a isso, então ele não quer, ele reluta em pagar em Zelle, reluta em pagar em cheque e muito menos em dinheiro. Então, você pode perder uma venda pelo fato de não ter um merchant account, independente da forma. Perde a venda, sim. Tem gente, eu também, não. Paula, você mencionou uma coisa bem interessante. Às vezes, isso acontece aqui comigo, né? Vem um cliente, está montando um negócio aqui, ele não tem social, por exemplo. Né? Então, ele vai no banco e ele não consegue abrir um merchandise account. Né? Inclusive, teve um cliente que eu passei até para você que estava nessa situação, montando um negócio aqui, um negócio até grande, né? Mas não tem social. Tem um visto que é de negócio, enfim, mas não tem social. Nesses casos, vocês conseguem montar uma conta para eles? Não, Gilvan, não abre. Não abre. Porque o que acontece? Se você for né, pensar em como a lei funciona, né? O empresário ele pode ter uma empresa, certo? Com IT number, sendo um turista, ele pode ter. Mas ele precisa ter um sócio na empresa que seja um cidadão americano ou que ele tenha o green card. Por quê? Esse sócio, essa pessoa que está com ele, que está lá no Sambis, é a pessoa que vai assinar, é o owner do merchant account. Essa pessoa é quem pode representar. Não... tá. Então, nesse caso, então, também, na realidade, a pessoa tem que ter o social, tá certo? Tem que ter o nome vinculado lá na companhia. Exatamente. Por exemplo, como manager, necessariamente ele não... Não, ele precisa ser sócio. Então, ele precisa estar no contrato social, né? Como participar. Precisa, para poder assinar e abrir no merchant account. Gilvan, eu não sou para todos os clientes. Sim, né? Então, assim, eu sempre indico, olha, realmente, no seu caso, até a sua cliente que eu conversei com ela, né, vai para um PayPal. Ela vai pagar bem mais. Não tem outra forma, né? Não, ela vai pagar mais caro, ela não vai ter todos os benefícios, ela não vai ter os mesmos recursos, mas é a forma que ela vai ter para receber. Eu não consigo abrir quando é só com IT number, eles não aprovam, não vai para frente. E aí, claro, acaba ficando com as mãos amarradas, né? Não tem todo o benefício do merchant account, não vai ter. Vai ter que pagar uma taxa mais cara de processamento. Vai pagar mais caro, bem mais caro. Posso fazer uma pergunta? Isso aqui foi a solução para não, porque nunca tenho dinheiro no bolso. Aqui você não usa dinheiro para nada, tudo no cartão. Então, às vezes, eu passo vergonha. Então, agora eu sempre deixo uma nota no meu telefone, porque o telefone é a solução que encontrei. Eu não sei, qual é a taxa normalmente que os cartões cobram por cada venda? Qual é o range? Então, né? essa é a pergunta master. $1 milhão. Tá? Essa é a pergunta master. Eu vou falar rapidamente, tá? É o seguinte, as umbrellas e alguns bancos que têm os flat rates, tá? Que são as taxas fixas, eles vão te falar para você, olha, você vai ter 3,5% por transação, independente do tipo de cartão que você vai ter, certo? O merchant account, ele trabalha de uma forma diferente. Ele vai identificar o tipo de cartão que você tem. Então, por exemplo, se é um debit card, que é um cartão que tem um custo menor, dependendo, se você tem uma máquina de um Clover, você chega a pagar 1,9% do valor da transação, tá? E não os 3,5% no flat rate. Agora, se a sua demografia é Amex, cartões internacionais, cartões rewards, cartões business, esses que dão milhagens, esses são caros e é o comerciante que paga. Esses aí se você está no POS, no Clover, que você vai ter aí mais ou menos 2,5 por transação. Então, quando você faz um mix de tudo que você faz, né, de tudo que você recebe, você tem ali seus 2,5%,
por transação, tá? 2, vai depender muito da sua demografia, onde você está. Se você está lá na Collins, por exemplo, que nem eu já visito clientes lá muito turista, muito cartão internacional, eles são mais caros. Mas assim, Bill, não existe no Merchant Account um valor fechado, tá? Nós não temos o flat rate. Sim. Nós temos realmente toda a oscilação de que cada cartão representa. Mas a gente, no fim, se você coloca na ponta do papel, é bem mais barato, tá? Você tem um Merchant Account. E, Ana, a empresa precisa ter crédito, a empresa precisa existir há algum tempo. Ô, Fernando, eles vão avaliar assim, eles vão avaliar a empresa, tá? Se a empresa já tem um statement bancário, né? Ela pode não ter um Merchant Account ainda, certo? Mas ela pode ser nova, cada caso um caso, né? O proprietário, ele é avaliado, né? Então, se é uma pessoa, por exemplo, se já abriu falência, bem difícil abrir um merchant, né? Então, assim, eles vão analisar o risco num contexto, né? Cada caso um caso também. Alguém que está comprando um negócio existente, mas normalmente abre-se uma nova empresa, uma nova LLC, uma nova Inc. e compra seus ativos. Mas se a pessoa já tem uma vida aqui, cada caso é um caso, Fernando. Tem clientes que eu não abro, tem clientes que eu abro muito fácil. Na mesma situação. Eles consideram bastante os sócios da empresa, é isso? Sócios da empresa, sem dúvida. A pessoa que representa a empresa, né? Mas eles vão olhar o business também. Vão olhar o business, vão te perguntar se você tem statements, independente de ter já um merchant account, né? Qual é o volume? Ou se é uma empresa nova, começa com transações baixas. E vai aumentando essas transações aos poucos, pede autorizações para transações maiores, e esse crédito da empresa também vai sendo construído aos poucos. É um casamento com o merchant, né, com os provedores. Ana Paula, tá me ouvindo? Demétrio! Eu pensei que era um filme do Mad Max passando ali na tela. Parece. Tá passando o filme. Deixa eu perguntar uma coisa a você. Eu sei que eu preciso desse trabalho que você faz, porém eu ainda tenho muito pouco movimento que me pede cartão. Eu tenho recebido muito cheque corporativo das empresas ou mesmo Zelle, mas no caso americano, me mandam cheque. O casamento, que é o que eu estou começando a fazer agora, todos foram poucos, mas os americanos pedem o cartão. Aí eu fico naquela, né? Como eu ainda tenho pouco, eu ainda não comecei. Mas tem, por exemplo, um casamento, a pessoa gasta, sei lá, $2.000, $4.000. Eu vou ter limite para poder começar a fazer a venda do cartão cliente? Não, Demetrio, você não tem um limite, né? Quando a gente inicia uma aplicação no Merchant Account, eles vão fazer essa pergunta: qual vai ser o seu ticket médio, qual é o seu ticket máximo, quanto você pretende faturar por ano? Tá. Então já tem que dar uma estimativa. E aí, a partir do seu perfil, tá? Como eu estava falando para o Fernando, mesmo você não tendo o Merchant, você é uma pessoa que existe, né? Sim. Eles vão avaliar tudo. Eles vão avaliar tudo, tua conta bancária da empresa, né? Mesmo você recebendo por Zelle, dependente disso, você tem um movimento, né? E você e você consegue ter, por exemplo, tickets médios de $500, de $1.000, é igual cartão de crédito, né? Você não vai lá na Macy e fala, eu vou pegar um cartão de $1.000 e vou começar a usar, e pouco a pouco eles vão te aumentando o limite. Sim. Agora, por que eu estou te falando isso? Eu estou vivendo as coisas mais horríveis que tem, porque o americano ele quer pagar em um cartão. Aí, como eu não tenho ainda o cartão, eu tenho aquela que você falou, mas eu não uso. O Square eu não uso. Daí eu falo, não, você pode me pagar em 3 vezes, sei lá. Ele não está acostumado, aí ele esquece, eu tenho que ligar para falar, olha, era para você mandar um cheque e tal. Então, assim, não funciona de jeito nenhum sem esse negócio. Eu tenho que ter isso. Você tem que ter o recurring billing. Mas você tem o social?
Você tem social, Eu Demetrios? tenho. Tem. Eu não tenho movimento, assim, é que é mais uma, assim, realmente a gente fala assim, é mais uma despesa. Então, como a gente está tentando ajustar aqui as contas, eu fico naquela de não colocar mais uma Ô, coisa que Demetrios, eu não... posso te falar uma coisa? Sabe quanto custa o Merchant Account por mês? Não. R$18,50. Então, não tem $18 porquê. para você manter sua conta aberta. Tudo bem, tem que cancela o Netflix e faz isso. Então, olha só, eu já estou... Cancela, né? Você Agora tem não dá, FII, não. ô, Demetrios, Agora tem um FII anual que é um pouco mais alto, mas se você não é gasta assim. 20, $30 por mês para você mostrar para o seu cliente que você está preparado para trabalhar para ele, isso não tem preço. Não. A Ana Paula não quis minha conta porque era pequena demais. Não, senhor, mentira. Cuidado, ela disse que o meu negócio não dá, Mentira. não tinha dinheiro. Ela falou para mim. Ela falou, tá bom. Não é. Eu acho que vale a pena, sim, você se profissionalizar, porque se o seu mercado é o americano, Demetrios, você tem que trabalhar com eles. O brasileiro paga com Zé, o brasileiro faz... Agora, se é o... E nós somos 3% do mercado, tá? O brasileiro é desse tamanho. A gente tem que estar preparado para trabalhar com o americano, sempre. Não falar não para ele. Não, e outra coisa, o cartão eles usam porque tem crédito, tem limite de crédito, então é um fluxo de caixa também. Então, o cara, em vez de pegar o cartão de débito, ele vai usar o crédito que ele tem no cartão. A Gilvan também é um recibo já, você já fica com um comprovante de pagamento sobre a transação também. Também, sem dúvida. É fácil rastrear. $2.000 ela pagou hoje. Quando que eu vou receber? E quanto que eu vou ser descontado? Que ela pagou no cartão que tem prêmio dela, tem cashback. Mais ou menos. Como vai ser isso? Então, tem duas modalidades. Se você tem a máquina, se você trabalha pela internet. Pela internet, você vai pagar uns 2,5%, 3%. Tá. Mas eu estou chutando, Demetrios. Eu não sei quem é o cartão da sua cliente. Eu não sei. Também não sei. Pode ser menos. Se você aceitar um Amex, você vai ser esfolado. O Amex é caro. Amex é muito ruim. O Amex é muito caro. Eu tenho clientes que cortaram o Amex, tá? Que não recebem. Isso você pode fazer também, tá? Você não, e outra coisa, o Amex é assim. Você recebe um pagamento, o cliente, por algum motivo, foi lá e cancelou, o Amex nem pergunta se tem disputa ou não. Ele vai e ele entrega o dinheiro ao cliente, sem o cliente mas aí, Gilvan, por isso que eu falo, eu sempre oriento meus clientes, tá? Envia invoice, pega a assinatura do cliente, porque o cliente, muito fácil falar, eu não reconheço essa conta. Sim, exatamente, né? mas o que o Amex faz, primeiro ele não importa, ele dá o dinheiro ao cliente. Não importa, depois ele vai. Depois ele mata e depois ele pergunta: vem cá, aí se você entrar num processo. Tem que entrar numa briga. Eu tenho um cliente numa loja, o cara lá comprou geladeira, televisão, um monte de coisa, comprou a Amex. No dia seguinte, o cara foi lá, cancelou tudo, não devolveu a mercadoria, o Amex, olha, acabou com o cara. Então, assim. Agora, Demetrios, olha só, pega o extrato, leva para a Paula, faz como eu fiz, senta com ela explica tudo para você, ela te destrincha toda a sua conta, olha o seu volume e te diz o que vale e o que não vale a pena. Ela então, é isso que eu falo, viu, Demetrios? O quadro da minha companhia. Então, eu não sou para todo mundo, então eu sempre falo, olha, por exemplo, o Gilvan e a Ju, eles já me consultaram, tá? Né, gente? Não, mas o meu volume de cartão de crédito é muito pequeno. Você não quis ficar com a gente, né, Paulo? Não, vocês que não usam o cartão. Eu não tenho volume, eu só tenho valor. Eu também, Gilvan, ela não me quis. Eu também, Gilvan. Não, vou falar uma coisa, Demetrio. Para de falar eu não tenho volume. Começa a falar eu vou ter muito volume. Eu vou ter muito volume. Eu estou preparado para ter muito volume, tá? Ana Paula, tira esse não da sua boca. Ana Paula, e uma pergunta. E eu não tenho muito volume como um comércio. Calma. Como um comércio. Mas porém, tem transações altas. Você tem valor. Exato, tem valor. Aí minha pergunta é, esse percentual aí que é pago, né, de cada transação, ele também é em função do valor?
Não, é em função do cartão. Mas Ah, é só do percentual cartão. do valor. Não, claro que é um percentual do valor, Não, eu sei. é no valor do valor, mas é do cartão. Se ele te Sim. paga com cartão de débito, com Tá, mas cartão então é o de seguinte, crédito vamos local. supor, ele paga um cartão de crédito que não seja o Amex. Ele vai comprar, por exemplo, $2.000, ele vai pagar, e o outro vai pagar $200.000. Vai ser o mesmo percentual? Vai, Ok. o mesmo. O Gui, você manda invoice? Você manda invoice para os seus clientes? Claro, É isso? claro, manda E invoice. você manda com link para pagamento dentro da invoice? Cara, eu mando, 90% é wire transfer. Então, você mandar com link, a Wire aqui dentro dos Estados Unidos, você mandar com link, a pessoa faz uma transferência direta. Segura, né? Se você... Guilherme, aqui, assim, o pessoal do seu segmento tem essa forma de trabalhar, tá? Como você está falando. Porque são transações muito altas e às vezes não tem coragem de ficar botando no cartão de crédito. Exato. É uma coisa Paulo, do seu deixa eu te segmento. fazer uma pergunta, não sei se você saberia responder ou se foge um pouco da sua área. Por exemplo, às vezes tem pessoas que falam assim, olha, você vai pagar em dinheiro, por exemplo, em cheque, ou você vai pagar com cartão? Aí você, não, eu vou pagar com cartão. Aí você, tem uma taxa de processamento, né? Aí o cara fala, que taxa de processamento? Se você pagar em dinheiro, vai ser X. Se você pagar com cartão, a gente cobra 3%. Essa taxa é legal? Você pode cobrar do cliente? Não, né? Mas as pessoas cobram. As pessoas sim cobram. Gilvan. Quase todo mundo. Quase todo mundo cobra. Quase todo mundo cobra. Mas cobra, mas não fala, né? Não está lá no seu material de vendas que você cobra, ou está lá exposto no seu estabelecimento. Eu fui ontem naquela tag, não sei das quantas, lá no negócio de placa de carro lá, estava escrito lá bem claro na frente do caixa, 4% se pagar o cartão de crédito. Mas não é uma prática... Mas aí eu já não sei direito isso, viu, Gilvan, das leis, mas não é uma prática correta, né? Bom, quase todo mundo cobra. Mas cobra, bem comum gente. Mas isso, né? mas é isso. Eu sempre mesmo, falo para os meus clientes que isso não é legal para fazer, né? Mas... Não é legal de falar, abertamente. Mas tem uma forma que a gente tem um sistema onde quem paga o FII é o cliente na hora de processar, tá? Mas assim também. E também a questão também, quando você entra num valor mais alto, se você não falar em separado, olha, se você pagar em cartão de crédito, eu preciso cobrar 4%. Se você não falar isso, você vai ter que embutir 4% até para aquele que não paga. Agora você pensa, $200 mil... Mas você dá um desconto. Aí você pensa, $100 mil, 4% é 4 mil, entendeu? Então, aquele que não paga no cartão, ele vai pagar 4 mil a mais. Então, Guilherme, aqui, olha, você está ganhando bem, né? Que delícia. Não é ganhando bem, isso é faturando. Não é ganhando, é faturando. Faturando. O limite do cartão Gilvan sabe a diferença. Joga lá na contabilidade ativo e passivo. Ativo e passivo. Mas cada um sabe a forma de tratar o seu cliente, sabe o seu público, entende? Às vezes é mais fácil você embutir pelo volume que você tem ali diário, mas você não, cada caso um caso, é diferente, né? Se você vai pegar um lojista... Não, claro. Né, um estoque de 2.000 produtos, claro que o preço do processamento está lá, está todo custo fixo no produto dele. Sim. Eu sei exatamente o que o Guilherme está falando. É diferente do seu, né? Que caso a caso, Sim. né? Você fala, eu vou vender $100 mil. Me dá um wire transfer, eu não quero pagar 3% de processamento, mas aí seu cliente vira para você e fala, mas eu só vou pagar com um cartão, aí você fala, e agora? Eu não vou vender para o cara, entendeu? Mas o wire transfer é 35, 45, né? Aqui interna. Se for no mesmo dia. Mas tem muitos bancos que não cobram. Tem muitos bancos que não cobram, nem para receber, nem para mandar. 15. Não, depende da conta bancária. Depende da conta bancária. Olha, a gente tem um sistema de ACH também, tá? ACH, que a gente pode incluir no seu Merchant Account as transferências de ACH, tá? Dentro do seu Isso tem taxa? Tem taxa ACH?
Tem taxa, mas é diferente do cartão de crédito. Tem taxa, mas é diferente. Um valor fixo. Bem mais baixo, mas não é sobre o valor. O risco é muito maior, é outra história, tá? É como você receber cheque sem fundo, cheque com fundo. Se você faz recurring billing no ACH, o cara pode te dar um monte de cheque sem fundo, é outra história, mas existe também. Cada caso um caso. Muito bom, Ana. Vamos bombardear a Ana lá na sexta-feira, deixa ela respirar. Bastante assunto. Muito obrigada, esclareceu gente. muita coisa. Nossa, muita eu agradeço muito. Foi muito bom. Muito bom, Ana Paula. Parabéns, viu? Parabéns. Obrigada. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigada, Ana Paula. Eu vou faturar. É uma dúvida. Tem no Pix? Tem, é o Zé. É o Zé. Faz muitos anos é o Zé. É o Zé. Chama Zé. É a mesma coisa. Tá, por isso que eu estou perguntando. Tem, é a mesma coisa. Carmen, então, sexta-feira, 8 horas da manhã? Sexta-feira, às 8, vamos tomar café da manhã. Café da manhã. Muito bom. Vem sim, Lígia. Obrigada. Tchau, obrigada, gente, pela oportunidade. Muito boa noite a todos. Nos vemos no Get Connect. Obrigada, Ana Paula. Boa noite a todos. Obrigado. Tchau. Tchau a todos. Maravilha, Ana. Maravilha. Tchau. Foi obrigada, ótimo. viu? Maravilhoso, hein? Muito obrigada. Até sexta.